Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, sou o Francis Valade. Nesse canal nós falamos sobre política, entretenimento, sobre novidades que estão acontecendo no mundo, principalmente sobre política, óbvio. Vamos aqui trazer as notícias desse final de semana que infelizmente eu não consegui fazer o vídeo, tive a trabalho. Mas o Brasil não para, né? Aliás, política no mundo não para, né? É muito... sempre acontecendo coisas. E no Brasil tá um turbilhão, né? Tem muita coisa para falar. Semana passada aconteceu aquele incidente com o tio França, né? Eu acho que a forma correta de pronunciar o nome dele, acho que deve ser tio e não tio, né? O pessoal tem falado tio França, mas acho que é tio França, tá? Parece que ele põe a trema no U. Então deve ser tio França. Mas enfim, falamos sobre ele, né? Eu cheguei à conclusão, avaliando todos os vídeos e tudo que a galera tá falando aí no X e as notícias que estão sendo vinculadas ao que aconteceu. Eu cheguei à conclusão, pelas imagens, que ele foi realmente alvejado antes dele... com análise mais detalhadas dos vídeos que estão rolando, eu acho que ele e caiu já acesa próxima da cabeça. Então o que causou a morte do tio França foi realmente e não a explosão dos fogos de artifício que ele tinha na mão, né? Mas vamos falar sobre outras coisas, tem muita coisa acontecendo, né? Essa nossa primeira dama escandalosa que xingou e desceu da tamanca para ofender o Elon Musk, vamos falar sobre isso também. E algumas outras coisas. E vou ler mais um artigo meu falando sobre a mente esquerdista, para ajudar a gente entender por que essas pessoas são como elas são, né? Por que as pessoas resolvem ser de esquerda, né? O artigo fala um pouquinho isso, contando a história da origem também. Vamos falar sobre isso e vamos começar, porque tem muita coisa para falar e o vídeo sempre fica longo se eu não começo logo, né? Então bora lá falar sobre isso. Vamos mudar de cena aqui. Antes eu vou voltar aqui só para me lembrar vocês aqui, ó, nesse QR Code aqui em cima, vocês têm acesso aos meus livros na minha página da Amazon. Não vou falar muito, clica ali e ele vai te direcionar para a minha página da Amazon. Vocês entram lá e vão encontrar todos os meus livros e se divirtam lá com as minhas coisas. Aqui são os meus livros falando sobre os Anunnaki, do meu canal Holograma Histórico, que conta a história dos deuses sumérios. Vou ser rápido hoje porque tem muita coisa para falar e bora lá fazer isso, né? Aqui. Vamos começar aqui pelo... Deixa eu ver, tá na posição invertida aqui para mim, mas acho que era isso mesmo que eu tinha programado. Vamos começar pelo Nicolas aqui falando. O desespero deles é latente. Estamos conseguindo atingir pessoas e divulgar a verdade através do nosso trabalho. Continuamos firmes e não se assustem se regularem as redes logo quando estiver quase passando Lula de seguidores. Seguimos. O que ele está falando aqui, né? Que ele está quase no mesmo número de seguidores do que o Lula, que é o presidente. Isso para o pessoal da esquerda deve ser muito complicado lidar com isso, né? Como que o Nicolas, um deputado, está passando um presidente, né? É complicadíssimo isso. E o Nicolas é poderosíssimo nas redes sociais, né? Ele não precisa de ninguém, ele é o cara, né? Só mais do que ele, só o Bolsonaro, que tem 25 milhões. Né? Mas vamos ver aqui o que ele escreveu. Governo, reposicionamento.
ou em torno de Lula defende uma campanha mais enfática, que consiga fazer uma espécie de reposicionamento de marca. É inadmissível, na visão desses aliados, que Lula, na presidência da República, tenha metade dos seguidores no Instagram de Jair Bolsonaro, que tem 25,8 milhões. O perfil do petista tem 13, é o número 13, não vai passar disso. 13,2 milhões. Esse se aproxima de Nicolas Ferreira, com 12 milhões. Quer dizer, o Nicolas está com 1 milhão a menos só do que o nosso queridíssimo Lula da Silva. Isso aí é né? Nem dá para comparar os 13 milhões do Lula com os 26 milhões do Bolsonaro, né? É até... é o dobro só. E o Nicolas, que ele quis dizer aqui, que ele está crescendo e ele deu aqui uma tapinha de luva de pelica nos esquerdistas, né? Isso é muito bom de ver. Força lá, Nicolas. Precisar de nós aí para ajudar, bora passar esses esquerdistas aí. Vamos para a próxima aqui. Isso aqui é da Desri Rugani. O que ela está falando aqui? O que deve ter de gente apagando publicação não é brincadeira. Colocou um palhacito aqui. O que está acontecendo? Nas últimas horas aqui, quem terá seu visto cancelado, afirma Rubio, novo secretário de Estado dos Estados Unidos. Estão declarando guerra aí. Esse pessoal aí que estava fazendo campanha contra esses caras aí que fazem declaração a favor do... E aqui o Rubio tá declarando guerra para essas pessoas aí. Então fiquem espertos aí, o pessoal brasileiro aí que tá apoiando os Estados Unidos vai ter seu vistinho cancelado. É isso aí. Bora lá, mais aqui. A Jaqueline Loyola. O ministro do governo Lula apoia e reforça xingamento da senhora Janja a Elon Musk. Bom, o que está acontecendo aqui? Depois da declaração da Janja xingando o Elon Musk, veio aqui o Paulo Teixeira e defendeu a Janja. A verdade é que a Janja Lula, nossa, esse nome tá bonito, Janja Lula, falou o que estava preso nas nossas gargantas. Olha só, cara. Esse é o sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional. Senhor Paulo Teixeira estava preso na garganta de quem? Só se for dessa meia dúzia aí que tá aí no parlamento brasileiro, né? Porque do povo brasileiro não tava, não. Muita gente está ovacionando o senhor Elon Musk. Eu falo Elon Musk, tá, gente? Eu sei que o certo seria Elon Musk, mas eu falo Elon para dar uma brasileirada aqui no senhor Elon Musk. Ninguém da direita, pelo menos que eu conheço, que nós somos a maioria, né? O PT é um partidinho de meleca agora. A esquerda no Brasil desceu vertiginosamente abaixo e nós subimos. Então falar que isso estava preso na garganta, o que a Janja disse estava preso na garganta dos brasileiros, é uma mentira. Bora lá. Aqui é o momento fétido da queridíssima Janja dizendo aqui o que ela disse sobre o Elon Musk. Aí tem um videozinho aqui do próprio Eduardo Bolsonaro falando o que todos queríamos falar, né? Vamos ver aqui o que ele está dizendo aqui. Eu não tenho medo
de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Vou falar das consequências disso daí. Bem, primeiro de tudo, qual é o papel da primeira-dama? A primeira-dama, ela representa o país. Ela sintetiza o espírito daquela nação. Através das suas vestimentas, do seu comportamento, da sua maneira de lidar com os outros, das suas ações sociais. E aí, eu já deixo para vocês compararem a atual primeira-dama com a Michelle Bolsonaro, primeira-dama durante o período do presidente Jair Bolsonaro. E a Michelle Bolsonaro, inclusive, conseguiu construir uma relação com a esposa do Joe Biden. Os presidentes, eles não precisam se admirar para que você tenha esse tipo de relação. Agora, ao que parece, na Janja falta ter o Brasil no coração. Ela não age de maneira pragmática, de maneira a construir uma relação, ainda que diplomática. Como eu falei, os presidentes dos países eles não precisam se adorar e se admirar. Mas se você pensar no bem do brasileiro, você vai querer ter uma relação com todas as grandes potências do mundo, inclusive os Estados Unidos, que é a maior potência econômica e bélica de todo o planeta Terra. Agora vocês conseguem imaginar o Lula se encontrando com o Trump em um desses fóruns internacionais e a Janja se metendo numa foto, como ela gosta de fazer, ou se encontrando com a Melania Trump, a primeira-dama do presidente norte-americano a partir de 20 de janeiro? Difícil, né? E tudo isso aí bancado com o nosso dinheiro. Você imagina só, né? A Petrobras deu 18 milhões e meio de reais. E Itaipu Binacional, mais 15 milhões. 33 milhões e meio, isso que ainda falta a Caixa Econômica, certo? Outras apoiadoras dizerem se deram dinheiro também ou não. Para financiar esse fiasco internacional que supostamente se diz para combater a fome. E você, o que se faria com mais de 33 milhões de reais para combater a fome? Você compraria comida e daria a quem precisa, ou formaria um sistema para melhorar a vida dessas pessoas miseráveis? Ou você investiria no Janjapalooza? Mas uma outra coisa muito importante que as pessoas estão deixando de falar é sobre o que a Janja falou daquele do suicídio. Chamou o cara de bobalhão, ou alguma coisa nesse sentido. Inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, incrível. A gente já chamou aquele suicídio de bobalhão. Isso daí, gente, demonstra que eles não levam a sério aquilo que aconteceu. Você consegue imaginar o Jair Bolsonaro... Só uma pausa aqui no que o Eduardo está dizendo. Então, ainda que acho que o Eduardo não tinha analisado os vídeos como eu analisei, tá? Eu, na minha opinião, o tio França não foi um suicida. Não. Ali foi mesmo... Ele foi alvejado. E tá bem nítido isso no vídeo. E depois você analisando tudo que aconteceu, fica bem claro que ele não foi lá para se auto... né? Para o que estão dizendo, né? Para SUI. Eu acho que não, eu acho que foi mesmo... Os caras viram que ele ia jogar segundo. Né? Foi isso. E nos vídeos tá bem claro isso e mostra o policial guardando a arma. Gente, é assim, se aconteceu, que pra mim é bem nítido que isso aconteceu, eu só acho o errado o seguinte, eles estão usando isso como argumento pra esconder o que aconteceu, mas também não tenho nada contra, porque assim, os caras que estavam ali fazendo a segurança, eles estavam lidando com alguém que estava jogando. Então, tá certo, cometeu um erro. Eu acho que foi errado atirar, né? Porque o cara tava jogando fogos de artifício, né? Mas, pro policial, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe se o cara vai maiores ou menores. Eu acho que os que devem ter acontecido ali foram em defesa. O tio França passou dos limites. Agora, o que me choca é eles esconderem isso. Dizer que o cara foi lá e tentou... Não era, né, gente? O cara tava ali alucinado e querendo chamar atenção e querendo... E os policiais entraram nessa de alvejar. Então, nesse ponto aqui, eu acho que o Eduardo ainda não tomou consciência desse ponto aí. Eduardo,
Dá uma analisada nos vídeos que estão rolando do momento que ele cai com a segunda. Tem vídeos aí rolando. Vamos lá, continuar. Ou a Michele Bolsonaro chamando o Adélio Bispo de aquele bobalhão? É claro que isso nunca vai acontecer, porque aquilo dali sim foi um atentado contra a vida do Jair Bolsonaro. Já esse cara que se matou, provavelmente um doente mental, que se matou utilizando fogos de artifício, que não ofereceu perigo a ninguém, não chegou perto de matar ninguém. Será realmente que eles acham que isso daí é um atentado contra a democracia? Ou estão querendo aproveitar essa narrativa para não deixar ir à frente, devido a sentimentos pessoais deles de vingança, o projeto de lei de anistia? Ou tentando formar uma narrativa para tentar regulamentar as redes sociais? Eu acho que depois dessa bola fora da Janja, fica claro para todo mundo que acabou mais uma narrativa e, sinceramente, o Brasil está longe de ter um governo federal preocupado com os anseios dos brasileiros. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos. E é isso, né? Então, Eduardo, fica aí essa dica aí, que eu acho que vocês têm que analisar melhor os vídeos, tá? Para passar também, vocês que são pessoal aí da direita, os bolsonaros e tal, tem que tomar consciência que ele não era um suí, ele foi alvejado. Então era bom vocês tomarem conhecimento disso para ficar mais ciente da realidade que aconteceu ali, tá? Vamos para a próxima aqui. Revista Oeste. Super salários de elite do funcionalismo custam 2 bi em 6 anos. Gente, os super salários custam 20 bi. Então, eu já falei isso em outros vídeos meus e falo isso sempre. O nosso funcionalismo público brasileiro é caríssimo. E todo mundo sabe que é um cabide de emprego, né? Acho que todo brasileiro já passou pela mente dele fazer um concurso público para trabalhar para o Estado. Porque todo mundo sabe que no Brasil, trabalhar para o governo, você tem uma estabilidade financeira, você tem um salário maior do que a média, e o principal, né, é estabilidade, né? Você nunca vai ser mandado embora, aquelas coisas que acontecem com as pessoas concursadas. Então virou um cabide de emprego para pessoas que têm a oportunidade de ser funcionário público. Só que tá aí, né? Virou tanto para esse lado que tá ficando insustentável, né? 20 bi é uma coisa absurda, né? Vamos lá. Tem aqui a Mulher Patriota, já segunda vez que eu coloco as mensagens dela, que eu sigo ela no X e ela fala sempre coisas que eu tô procurando para falar. A desonestidade intelectual e mau caratismo dessa senhora não tem limites. Ela está falando de quem? Da Eliane Cantanhede, né? Essa aí que é lá do nosso querido Globo News também, né? Ela tá aqui no Estadão. Opinião. Aliança de Trump, Bolsonaro e Milei. Tudo a ver com no STF. A extrema-direita investe na estratégia de chocar, confrontar, atacar, como fazem Trump, Bolsonaro e a nova estrela da turma, Javier Milei. O que essa senhora tem na mente, cara? Cabelo. Cérebro já não existe mais ali, né? Foi comido pelos bichinhos. O que temos ali é só uma peruca. Vou tomar uma água. Eliane, você está delirando, minha querida. Para começar, a extrema-direita não existe no Brasil. Só para indicar uma coisinha aí. A extrema é a esquerda. Tá?
seus amigos comunistas, extremistas. Esses são extremistas, né? Que querem um poder igual a você. Vamos lá. Bárbara do Te Atualizei. Te atualizei é uma palavra que eu travo a minha língua, Bárbara. Te atualizei. Bora lá. O que ela falou aqui? Não. A casa do tio França não foi vandalizada. Sua esposa ateou fogo na casa e nela mesmo. Infelizmente. Vocês viram isso, gente? Difícil, né? Enquanto a deslumbrada da Republiqueta, chamava de bestão, uma família enlutada sofria. A esquerda não é a favor dos direitos humanos, ela é a favor da esquerda. Vide Jojo Todinho, que agora é atacada porque saiu do movimento. Só que aqui ela está cometendo, acho, ainda o mesmo erro do que o Eduardo, né? Eu acho que o pessoal da direita não analisou direito os vídeos. Entraram nessa de falar que o tio França era um... Na realidade, ele foi alvejado. Mas é isso. A mensagem da Bárbara sempre é otimista, né? E é sempre forte as mensagens dela, né? O que ela está dizendo aqui é pura verdade, pá. Não, nem tenho o que falar, né? Bora lá, para a próxima. Da Bárbara de novo. Eu separei duas dela aqui nessa vez. Milei isenta compras internacionais até $400 para que o povo tenha acesso a roupas e eletrônicos. No Brasil, uma compra de $50 R$50 é taxada porque o taxade te taxou e o pai dos pobres autorizou. Ela está fazendo uma rima cômica aqui, né? Perdão. A Argentina anuncia que eliminará impostos para comprinha enviadas do exterior. Anúncio foi feito na sexta-feira, 15/11, pelo porta-voz do governo argentino. Medida completa envios de até $400 para pessoas físicas que pagarão apenas o IVA. A medida visa permitir que os argentinos importem mais produtos a um preço melhor, especialmente aqueles ligados ao setor tecnológico e têxtil, afirmou Manuel Adorni, porta-voz da Casa Rosada. Gente, o Bolsonaro fez isso, pá. Vocês não repararam que ele fez isso, né? Porque a ideologia cegou todo mundo, né? Chegou a esquerda toda. Logo a esquerda, que tem as pessoas mais carentes de dinheiro, de money, ficaram cegos, né? E não perceberam que o Bolsonaro tinha facilitado a entrada de vários produtos no Brasil, tecnológicos e eletrônicos, tinha facilitado a compra de medicamentos, tinha facilitado a compra de muita coisa. E na primeira semana do Lula no governo, ele praticamente detonou tudo que o Bolsonaro tinha deixado de benefícios para a população. E depois veio o Taxade e taxou tudo, né? E tá aí agora. Faz o L. Bora. Aqui uma mensagem do Roberto Mota, que é uma pessoa que eu admiro muito, apesar dele ter feito o Novo, ele é um dos fundadores do Novo, e eu não gostar nada da ideologia do Novo, mas no começo, né? Agora já simpatizo mais, né? Ele escreveu aqui, eu gosto o Mota, inclusive acho que foi por isso que ele saiu do Novo, né? Ele é uma pessoa que ele acredita verdadeiramente no conservadorismo e na ideologia da direita, né? Ele é um cara de direita sério. Então vamos lá. O que ele está falando aqui?
todas as imagens que vocês estão vendo aqui, ó, é do Elon Musk, né? Gente, vocês já perceberam, já perceberam quando você está numa roda falando sobre política, quando você fala, e tem gente de esquerda, você fala Elon Musk, parece que você está falando do diabo. As pessoas odeiam Elon Musk, cara. Porque o Elon Musk é um exemplo do que é o capitalismo real, né? É um exemplo do quanto uma pessoa pode progredir no capitalismo aplicado, né? E ele é odiado porque a ideologia dele mudou, né? Ele era um cara que não estava nem aí com política e era praticamente alinhado à esquerda. Depois que aconteceu o problema com o filho dele, que virou menina, por causa da ideologia woke, ele mudou, simplesmente ele acordou, né? Graças a Deus para nós. Então vamos lá. O socialismo é a filosofia da inveja, o ressentimento e o rancor. O progressista não sabe construir uma casa, fabricar uma cadeira ou programar um computador. Ele é obcecado com distribuição da riqueza, porque nunca conseguiu gerá-la. Socialismo é sempre farsa ou força. Não dá nem para colocar nada a mais aqui no que ele disse, né? É exatamente isso, cara. Aí você vê essas imagens aqui do carro autônomo, do foguete voltando para a base, do ônibus autônomo, dos robôs, da galera ovacionando o retorno aqui do foguete do Elon Musk. Isso aí, gente, é o que a gente pode oferecer no capitalismo, né? Enquanto a esquerda se morde de inveja, né? E fala que nós, de direita, somos idiotas. Burros, né? Como eu disse no vídeo passado. Nos chamam de burro à torta direita porque é um discurso de quem é incapaz, né? Bora lá. Aqui eu coloquei, porque isso aqui, gente, eu tinha que comentar, porque não deu tempo do vídeo passado, né? O Elon Musk dando uma resposta pra Janja, cara. Isso aqui foi... Elon Musk. Como ela falou assim, fuck, né? Ele respondeu, cara. E isso aqui foi a melhor resposta que ele pôde. É um homem inteligente, é foda. A melhor resposta que ele poderia dar, ele deu. Que é, calma, filha, vocês não vão ser eleitos em 2026. Precisa mais? Não, né? Tipo assim, ó, aproveite. Mas esses 2 aninhos aí, porque em 2026, tchau, Janja. Ficou bem claro, né, Janja? Ficou bem claro. Caramba, bicho. O que essa mulher falou é... Cara, eu até entendo a simplicidade dela, tá? Eu até entendo. Eu até entendo que ela é uma desvairada, né? Mas o que eu não entendo na pessoa da Janja é por que a simplicidade dela não se reflete igual aconteceu com a Michelle, por exemplo. A Michelle também é uma mulher simples, né? Mas ela tem classe, ela sabe se posicionar no momento que ela está vivendo. Ela soube se posicionar, né? Uma primeira-dama, ela tem que ter critérios, né? Ela tem que ter, pelo menos se ela não sabe o que fazer, fique quieta, né? Mantenha-se bonita e ilumine a sala, pelo menos, né? E a Janja faz tudo errado, né, cara? Quer falar o que não sabe, quer falar na hora errada, acha bonito fazer o que ela fez, né? As pessoas estão falando aí que ela estava bêbada. Mas não acho que ela estava bêbada não, cara. Ela é mesmo assim, né? Não é a primeira vez, ela parece filha da Dilma, né? Fala umas coisas completamente fora da casinha. Foi muito engraçado ouvir ela falando isso, só que pra gente de direita, para os conservadores, foi muito bom, né?
porque é muito bacana quando a gente vê o pessoal da esquerda se lascando, né? E eles se enrolam com a própria língua, né, cara? Eles se enrolam com a própria língua, eles não sabem lidar com cenas triviais, né, cara? Isso aí provou o quanto eles são mal intencionados, são perigosos, né? Aí vem o Lula tampando, tentando tampar o sol com a peneira, né? Ficou mais ridículo ainda, né? Bora lá. Aqui foi o Nelson Paf. Tornou-se uma persona não grata. Nem a China quer ela perto. Por quê? Que aconteceu, gente? Os diplomatas chineses querem Janja fora das agendas bilaterais. Ninguém quer lidar com a Janja. Por quê, gente? Os chineses, vocês sabem como que é a cultura deles com relação às mulheres. Não é igual os árabes e os não fala muçulmanos, né? Que colocam a mulher mesmo numa escala muito menor. Mas os chineses, a mulher, ela fica sempre oculta, ela fica atrás do marido. Não é igual, tá? Os chineses respeitam muito as mulheres, mas quando é política, poder da mulher, a mulher tem que ter muito cuidado com as palavras, cara, na China. E pá, bastou ela falar isso que os caras já perceberam que ela é uma mulher perigosa. Não dá pra confiar numa pessoa assim, né? Imagina ela num evento onde tá o Xi Jinping, onde tá o pessoal os chineses, que são homens sérios, né? Eles são sempre sérios. Assim como os japoneses, os asiáticos de modo geral são sempre muito sérios, eles não admitem brincadeiras e gargalhadas num movimento, num evento político, porque eles sabem o quanto isso é sério e perigoso. E a Janja mostrou que ela não tem o mínimo de tato para isso, para lidar com uma situação dessa, né? E os chineses já cortaram, colocar a mãozinha aqui porque eu tô, cortaram as asinhas dela antes que ela faça mais merda. Vamos lá. O Adriano Tomazoni. Não se esqueçam, tudo. Olha isso aqui é importante que ele está falando, gente. Olha só o que ele fala. Não se esqueçam, tudo, absolutamente tudo que está acontecendo no Brasil é culpa do STF. Desde o aumento da criminalidade, corrupção, até o extremismo de alguns. Tudo, absolutamente tudo, é culpa do STF. É isso. Concordo com gênero, número e grau do que o Adriano disse aqui. Perfeito, Adriano. Perfeito. É isso mesmo. Se eles não tivessem liberado o senhor Lula, tava tudo ok no Brasil, né? Mas vamos lá. Vamos em frente, que tem coisa pior. Gente, eu faço essas críticas às vezes lá no X e não é tudo que eu trago aqui para os vídeos, né? Mas eu fiz algumas críticas sobre isso, sobre identidade de gênero, sobre esses malucos que dizem aqui na Europa é muito comum, né? Caras que se sentem animais e não são tratados como loucos, né? A psicologia e a psiquiatria faliu, na minha opinião. Faliu. Porque como é que pode essas pessoas não serem tratadas como doentes, cara? Como essas pessoas estão sendo tratadas como normalidade? Onde foi que nós normalizamos isso, cara? Onde foi que a nossa sociedade desceu a esse nível de não apontar o erro de uma doença mental? Porque assim, gente, pense bem, cara. O ser humano é o ápice do nosso planeta. Nós somos a cereja do bolo.
Nós somos o melhor que o nosso planeta produziu. Nós somos tudo que o planeta teve de melhor, a essência do nosso planeta, que deu vida a tantas coisas e ainda dá vida a tantas coisas, somos nós humanos. Aí vem um... e quer ser cachorro, cara. Quer ser um cavalo. Quer ser qualquer merda, né? Aí o que acontece? Vem um médico, que é um psiquiatra, um psicólogo, e fala que isso é normal. Normal aonde? Esses caras saem na rua, na coleira. Vocês estão malucos, cara? Dizer que isso é normal? Aonde que isso é normal, cara? Esses caras deviam estar internados, tomando choquinho, pra ver se volta pra casinha. Né? Vejam essa matéria. Porque eu não sabia que tinha isso no Brasil já. Não sabia. Pensei que fosse só aqui, esses malucos que tem aqui na Europa, né? Porque aqui tem maluco pra dar com pau. Aqui é o lugar que mais tem maluco aqui na Europa, cara. É assustador. Mas, como o Brasil é tudo invejoso, a inveja ali reina, né? Faz os caras aqui dar um pum, os caras querem dar um pum no Brasil. Puxa vida, cara. Coisas boas ninguém quer copiar, né? E os que tentam são ofuscados, né? Os caras que tentam alçar voos maiores, que trazem alguma iluminação para aquela escuridão de mentes, são sufocados. São vários exemplos desses. Mas vamos lá, ver esse vídeo aqui catastrófico, na minha opinião. Espero que a família desse rapaz veja isso e entenda o quanto isso é grave, cara. Olha só, vamos lá. Urgente, jovem Terian concede entrevista exclusiva ao programa e fala que eu te escuto, fala que eu te escuto na Record. Vamos ver o que ele diz. Preste atenção, gente. Como isso é grave. Cuidado com os seus filhos. Protejam os seus filhos. Bom, eu queria então, o Henrique, assim, primeiro o nosso objetivo não é julgar nem condenar, mas ouvir a sua opinião, tá? E perguntar quando foi que isso começou? Você, desde que nasceu, já era assim? Isso mudou de um tempo para cá? Como é que você chegou a essa conclusão? Claro, eu acho que na verdade não é uma questão muito de descobrir, assim, acho que a gente sempre sabe quando a gente é algo. Então a gente sempre sabe quando a gente é um Terian também. Na infância eu já apresentava sinais, eu vejo muitas pessoas falando que é loucura, é uma necessidade de atenção, é uma coisa que vem com a internet, mas eu posso afirmar que não é isso, porque mesmo antes de eu ter esse acesso à internet, eu já manifestava isso na minha infância. Já banava o rabinho. Manifestava esse lobo interior, esse lobo que existe dentro de mim. Uhum. E você sente o quê, sinceramente? Não, eu não sinto, eu sou. Eu sou um lobo e eu... Ele tá solto. Assim, o que eu sinto, os sintomas, eu sinto esse lobo dentro de mim. Na lua eu sinto vontade de uivar, eu sinto vontade de me juntar à minha matilha, eu sinto vontade de ir pra floresta, ir pra minha alcateia, eu sinto que tem algo assim me esperando. Uhum. O cara não riu, cara. Desde que eu era muito pequeno. 3, 4 anos de idade, eu lembro já de... Antes de eu nascer, não tenho memórias, né? Antes, né, dessa idade. Desde que você nasceu, desde do início você já tinha. Aí você imita em qualquer lugar, quando dá vontade. Como é que funciona isso? Quando o lobo aparece. É assim, quando ele se manifesta em mim. Aí não tenho como controlar, né? Um lobo não consegue controlar seus instintos. Ai, caramba, viu? Gente, era isso. A loucura do rapaz, coitado, tem que dó, cara. Sabe o que é o engraçado? A família, leva esse cara pra fazer uma análise, cara. Leva esse cara aí, tira ele desse ciclo aí, cara. Pô, a gente
A gente de fora tem que ver pra falar isso pra família, cara. Que depressão que é essa? Que família... Pelo amor, né? Mas já deixou chegar nesse estágio, agora aguenta, né? Dá ração pro menino. Bora lá. Mais uma do Nicolas. Que dupla. Ele tá falando aqui do Elon Musk e do Garoto Foca. Vamos ver o que o Nicolas está dizendo aqui. Porque pra quem não sabe, o Garoto Foca ficou do lado da Janja. E como o Elon Musk retrucou, o Garoto Foca foi lá e desafiou o Elon Musk. Venha, Elon Musk. Cara, o nível de demência desse moleque passou para nível hard, né? Vamos ver aqui o que o Nicolas falou, cara, vamos ver. Na boa, isso aqui é top 3 coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Nada mais, nada menos do que o Felipe Neto ameaçando, tentando intimidar o Elon Musk. Tudo começa com esse vídeo da Janja, nossa camisa 10, a craque do jogo, mandando o Elon Musk se fuder. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Daí ele responde o vídeo rindo e fala: vocês vão perder a próxima eleição. E daí vem o Felipe Neto falando que tente interferir. Eu imploro, apenas tente. Sério. Com 32 anos, o Elon Musk fundou a SpaceX, que agora literalmente está fazendo um foguete da ré. Era presidente do conselho da Tesla e já era bilionário. Com 32 anos, esse aqui era o Felipe Neto. 2, 1, eu sou uma foca, olha! Eu quero ver o Felipe Neto na prisão, E aí não, pô. Mas não para aí, a craque do jogo ainda simplesmente chamou de bestão o homem que suicidou ali na Praça dos Três Poderes. Inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se matando. Com Bestão, cara. Mas enfim. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente. A cara desse cara. E olha a carinha dele, né? Tipo assim, putz, essa daí eu acho que nem eu tenho plano pra passar. Primeiro porque isso foi no evento do Janja Palusa, que gastou 33 milhões de dinheiro público, do seu dinheiro para poder financiar. O Ministério da Cultura basicamente quase desembolsou quase 1 milhão para poder trazer 30 atrações musicais. Ou seja, mais uma vez reforçando que eu estou certo, que na verdade são eles que estão ferrando o país gastando a sua grana. E o segundo motivo por ele estar com essa carinha aqui é a seguinte: porque ele lançou esse livro aqui, ó, Como Enfrentar o Ódio. Como que enfrenta, hein, Filipinho? Você vê uma pessoa zombando de um suicídio e você faz assim? É assim que você enfrenta o ódio? E terceiro, porque a nossa craque do jogo, Janja, o discurso dela foi tão ruim que até o pessoal do Itamaraty classificou como desnecessário. E até os ministros do Lula criticaram a Janja, dizendo: passou do ponto. Será por quê, né? Porque simplesmente o Elon Musk agora, ele vai trabalhar com o Trump. E no dia que a Janja falou isso, o Elon Musk nada mais nada menos se encontrou com ele. Isso mesmo. O novo presidente dos Estados Unidos, o menino Trump. Isso aí provavelmente deve ser ele, né? Tendo a publicação do Felipe Neto ameaçando ele. Eu te imploro. Muito obrigado, Janja. Todos nós te amamos. Talvez não ele, mas todos nós te amamos. Por favor, me ajuda. Falou tudo, né? Por isso que eu gosto do Nicolas. É isso, cara. E vamos lá. Cara, esse lance aí do Nicolas é só uma reflexão, né? Na realidade. Porque é humilhante demais, cara. Ver um cara nível Felipe Neto enfrentar o Elon Musk, cara. Eu já falei no vídeo passado, né? Sobre o garoto foca. O garoto espertinho.
Eu não sei o que ele tá achando. Cara, ele deve estar ganhando muita grana por trás aí. Não é possível que alguém mude de opinião a esse nível. A esse nível. O cara deixou de fazer campanha para nós da direita e a criticar a esquerda para passar a ser o garoto que defende os caras. Faz campanha contra a direita. Escreve livros contra a direita. Felipe, você perdeu a estribeira, cara. Perdeu mesmo. Garotinho esperto. Tua hora de entrar no buraco vai chegar, cara. Tipo, eu tô falando de buraco de você se esconder de vergonha, né? Você vai ter muita vergonha do que você está fazendo ainda, né? Porque isso vai acabar, cara. Vai acabar. E a tua fama vai acabar também. Porque a não ser que você vista peruca e se disfarce de menina, né? Bora lá. Eu tenho aqui um artigo que eu escrevi falando sobre a mente esquerdista, né? O que leva as pessoas a terem uma mente esquerdista, né? E causas psicológicas da loucura da política, segundo o Dr. Laeli H. Rossiter, é isso, é o sobrenome dele. Ele fez uma análise bem profunda sobre a mente esquerdista, né? E quando eu fiz esse artigo, as pessoas ficaram assim, nossa, eu não sabia que existia essa análise de um médico, né, de um psiquiatra. Sim, existe. E ele considera o esquerdismo, essa falta de ligação com a verdade e com o trato humano, a compaixão humana, porque quando você começa a analisar um esquerdista de verdade, a falta de compaixão é uma coisa tão gritante que fica nítido que falta um pouco de intenção, de entendimento da compaixão, né? É uma coisa complexa isso demais para explicar em poucas palavras, mas eu estou pensando em fazer um outro artigo. Eu vou ler esse agora para vocês, mas eu estou pensando em fazer outro artigo que eu estou estudando sobre isso, falando sobre o que é o fascismo. Porque eu andei estudando umas coisas e fui descobrindo coisas sobre o fascismo que é estranho, tá, gente? O fascismo matou muita gente, tá? Ser fascista não é uma coisa fácil de entender. Mas eu descobri que tem tanta distorção na realidade do que é o fascismo que eu fiquei assustado, assim, falei assim, cara, e aí, né, quando você começa a analisar historicamente falando, você percebe o que levou à motivação e a distorção que nós temos da história, o que levou à distorção. Vem tudo do comunismo, tá? O fascismo é o avesso do comunismo, né? Todo fascista queria destruir o comunismo. Então, tipo, o pai do fascismo, que é o Mussolini, esse cara que eu estou estudando, eu descobri muita coisa justa e injusta sobre a história dele, e vou trazer para vocês um artigo bem completo sobre isso, que eu tenho um amigo que é italiano mesmo, o cara vive na Itália, e é já um senhor, ele escreve vários livros, e ele me contou pessoalmente alguns detalhes que eu não sabia da história,
E alguns levantamentos assim me chocaram, sabe? Para ser bem sincero para vocês, eu não fazia muita ideia. E ele me contou alguns pontos da história italiana que eu também não sabia. Que vai ser muito legal para vocês entenderem o porquê que existe o fascismo, por que ele existiu e por que todo comunistinha, esquerdistinha de merda, chama as pessoas conservadoras de fascista. Essa ligação é muito importante vocês entenderem. E outra, quando um comunista te chamar de fascista, não se ofenda, tá? Porque na realidade nós lutamos contra os comunistas. Então, claro, a gente não vai sair pregando as pessoas na parede que nem o Mussolini fez. Mas a gente está aqui para lutar contra. Então a ideologia fascista ela é radical nesse ponto, né? Contra o comunismo, né? Mas a história ela foi tão distorcida que criaram um monstro do Mussolini, né? Porque ele realmente fez umas coisas absurdas depois, né? Ele passou a tampa, né? Mas tem muito erro histórico, tá? Eu vou fazer um artigo bem completo sobre isso depois. No próximo vídeo eu falo com mais detalhes dessas coisas assim, que eu estou descobrindo aos poucos, né? Mas muita gente fala sobre fascismo, mas elas acabam levando só na superfície da história, né? Porque o que chega a gente, quando a gente estuda história básica, você aprende que o comunismo ele é equiparado ao fascismo e vice-versa. E eu fui procurar entender, né, o porquê que existe essa rivalidade, por exemplo, no Brasil, né, qualquer esquerdista lá, qualquer coisa que quando eles afrontam uma pessoa de direita, é chamar a gente de fascista. Falei, cara, mas por quê, né? Quando você começa a estudar a origem disso, fica bem nítido o porquê, né? Bora lá, eu vou ler aqui esse outro texto, que eu já escrevi há algum tempo, por acaso. Ele foi escrito em 6 de agosto. Mas vale a pena ler. É bem legal esse artigo. Bora lá. O nome do artigo é A Mente Esquerdista. Na boa, isso aqui... Opa, aqui começou outro vídeo. Eu tenho que entrar aqui no artigo. É isso. Pronto, agora tá. A Mente Esquerdista. As causas psicológicas e a loucura política, segundo o Dr. Lyle H. Rossiter. O Dr. Lyle H. Rossiter, psiquiatra formada pela Universidade de Chicago, possui uma vasta experiência com mais de 40 anos tratando desordens mentais. Ele escreveu o livro The Liberal Mind, The Psychological Causes of the Political Madness, A Mente Esquerdista, as causas psicológicas da loucura política, onde aborda a psicopatologia presente na ideologia de esquerda, argumentando que a adesão a essa visão política está enraizada em problemas psicológicos profundos. Esse texto busca explorar a forma minuciosa e abrangente as ideias e argumentos apresentados por Rossiter. Background em credenciais. O Dr. Rossiter é um curioso e um jornalista interessado no tema. Ele é um especialista... não é... isso, faltou um não aqui. O Dr. Rossiter, é isso mesmo. Não sei porque eu tenho dificuldade de falar esse nome. Não é um curioso ou um jornalista interessado no tema. Ele é um especialista respeitado na área da psiquiatria. Sua formação em medicina e psiquiatria, além de sua experiência como psiquiatra no Exército dos Estados Unidos, confere-lhe uma sólida base acadêmica e prática, com mais de 40 anos de experiência tratando desordens mentais. Rossiter traz uma
perspectiva clínica para a análise de ideologias políticas. Quer dizer, o cara tem bagagem, né? Não é um jornalista qualquer. Ele é um psiquiatra. Bora lá. Definição e objetivo do livro. Não é um livro, tá? É um artigo. Aliás, está falando aqui do livro do Hoster, né? O livro Liberal Mind explora a natureza humana e a liberdade humana e como elas se relacionam. Hoster tenta conectar os mecanismos da mente a certas condições econômicas, sociais e políticas, sobre as quais a liberdade e a ordem podem florescer. Ele argumenta que certas condições psicológicas e desenvolvimento pessoal influenciam as preferências políticas e a forma como os indivíduos se percebem no mundo. Quer dizer, ele está fazendo uma ligação da ideologia política com a percepção que a pessoa tem no mundo, né? Os problemas psicológicos e a adesão à ideologia de esquerda. Hoster sugere que a ausência de figura paterna ou maternas eficazes na infância leva a pessoa a canalizar essa falta de algo abstrato, como o Estado. Ele argumenta que muitos revolucionários e militantes de esquerda vêm de famílias desestruturadas, onde sofrem divórcios ou maus tratos. Essa falta de figuras parentais faz com que busquem uma entidade externa, como o Estado, para preencher esse vazio. Ele está falando aqui que as figuras paternas são extremamente importantes. Bom, o Freud já tinha dito isso, né? Mas aqui é só uma comprovação de que uma família desestruturada gera uma mente distorcida. É isso, né? Bora lá. O Estado como figura paternal. É o que ele já disse aqui, né? Os revolucionários e progressistas, segundo Hoster, veem o Estado como um pai e uma mãe e que deve cuidar deles. Esta necessidade de um Estado paternal surge na ausência de figuras parentais na infância. Eles buscam no governo a proteção e segurança que não tiveram na família. Esta busca por um Estado protetor e provedor de uma tentativa uma tentativa de compensar a falta de estrutura familiar e segurança emocional durante a infância. Quer dizer, a pessoa tem um trauma infantil ali, né? Falta dos pais, né? Personalidade e maturidade. Hoster afirma que pessoas competentes e maduras agem com liberdade e assumem riscos e responsabilidades. Em contraste, indivíduos com mentalidade esquerdista culpam entidades externas por seus problemas e buscam no governo um provedor. Eles evitam a responsabilidade pessoal e projetam seus próprios defeitos nos outros. A maturidade, segundo Hoster, envolve a capacidade de assumir responsabilidades por si mesmo e por suas ações. Algo que falta nos militantes de esquerda. Estão entendendo aqui? A pessoa busca no Estado, aquele Estado gigante, um ato paternal do Estado, né? É por isso. Fica fácil assim, né? Testemunhos e autocrítica. Um ponto interessante no livro é o testemunho de indivíduos que abandonaram movimentos progressistas. Eles relatam que sua identificação com as vítimas e autopiedade gratificam um desejo de autopiedade, evitando o sentido de culpa e projetando seus próprios defeitos nos vilões da sociedade. Exatamente.
Esse mecanismo de defesa, onde se projeta nos outros os próprios defeitos, é uma forma de evitar lidar com os próprios problemas e responsabilidades. É muito cara da esquerda isso, né? A pessoa joga nos outros o próprio defeito, né? Aquele lance, acuse do que nós somos, né? Aquele lance que é uma regra do esquerdismo, né? Governo e dependência. Rossiter critica programas governamentais que prometem benefícios sem consequências adversas. Ele argumenta que tais programas corrompem a fibra moral da sociedade, promovendo uma dependência do Estado e uma falta de responsabilidade individual. A dependência do Estado enfraquece a iniciativa pessoal e a capacidade de autossuficiência, levando a uma sociedade onde os indivíduos esperam que o governo resolva todos os seus problemas. Isso é o oposto do capitalismo, né? O capitalismo incentiva a pessoa a sua independência, né? E o esquerdismo, a dependência do Estado para tudo. Crítica à mentalidade coletivista. Rossiter opõe-se à concepção de que o Estado e o coletivo devem ser prioritários sobre o indivíduo. Ele defende que o individualismo e a autonomia são essenciais para uma sociedade saudável e livre. A mentalidade revolucionária, segundo ele, detesta a ideia de autonomia individual e busca um Estado de controle que controle todos os aspectos da vida. Para Rossiter, uma sociedade verdadeiramente livre é aquela onde os indivíduos são responsáveis por si mesmos e por suas ações. Óbvio, né? Problemas e desenvolvimento psicológico. Rossiter utiliza a teoria de Erik Erikson, um estudioso do desenvolvimento e da personalidade, para argumentar que problemas de desenvolvimento psicológico durante a infância e a adolescência influenciam as preferências políticas. Erikson descreve 8 estágios de desenvolvimento dessa infância até a velhice, onde cada estágio apresenta desafios específicos que devem ser superados para o desenvolvimento saudável da personalidade. Indivíduos que não conseguem superar esses desafios podem desenvolver personalidades disfuncionais, o que buscam segurança e proteção em entidades externas, como o Estado. Rossiter argumenta que muitos militantes de esquerda são exemplos de pessoas que falharam em desenvolver uma personalidade saudável e, portanto, buscam no governo uma solução para seus problemas internos. São problemas daqui, gente, daqui. Individualismo versus coletivismo. Rossiter defende o individualismo como base para uma sociedade saudável. Ele argumenta que o coletivismo promovido pela ideologia de esquerda destrói a autonomia individual e promove uma dependência do Estado. A liberdade individual é essencial para o desenvolvimento pessoal e para a prosperidade da sociedade como um todo. O coletivismo, por outro lado, leva à tirania e à perda de liberdades individuais. Como é óbvio, né? Todo lugar que eles tentam implantar o socialismo ou o comunismo vira um ditador. Todo. Influência da psicologia no comportamento político. Isso é importante. Rossiter explora como traços de personalidade e tendências psicológicas podem influenciar as preferências políticas. Ele argumenta que a ideologia de esquerda apela para as necessidades mais infantis
e regressivas das pessoas. Em vez de promover a responsabilidade individual e a autossuficiência, a esquerda incentiva a independência do Estado e a busca por segurança em entidades externas. Programas governamentais e corrupção moral. Rossiter critica os programas governamentais que prometem benefícios sem custos aparentes. Ele argumenta que tais programas promovem a corrupção moral, pois incentivam a dependência do Estado e a irresponsabilidade individual. A verdadeira liberdade, segundo Rossiter, só pode ser alcançada quando os indivíduos são responsáveis por si mesmos e por suas ações. É fácil colocar a culpa no Estado, né? Há contradições e hipocrisia. Rossiter aponta que as contradições e a hipocrisia presentes na mentalidade esquerdista, ele argumenta que os militantes de esquerda frequentemente acusam os outros de intolerância, racismo e preconceito, enquanto ignoram suas próprias falhas. Eles projetam seus próprios defeitos nos outros para evitar lidar com seus problemas internos. Adoção da ideologia como substituto da religião. As pessoas, quando entram na ideologia esquerdista, ela passa a ser a religião dessas pessoas mesmo, né? A política tem que tomar muito cuidado, porque ela pode dominar sua mente, né? Rossiter compara a adoção da ideologia de esquerda à adoção de uma religião. Ele argumenta que, na ausência de uma estrutura religiosa, muitas pessoas buscam na ideologia política um substituto para suas necessidades espirituais e emocionais. A ideologia de esquerda oferece uma visão de mundo simplista e dogmática, que preenche o vazio deixado pela falta de religião. Exatamente isso. Todo ser humano precisa preencher aquele vazio, né? Que a gente tem um negócio aqui dentro, né? Que não se completa na solidão, né? A gente precisa buscar algo mais para dar perspectiva de vida. E a esquerda abraça essas pessoas, né? E mostram para ela um caminho que é difícil sair depois. Natureza bipolar do ser humano. Rossiter argumenta que o ser humano possui uma natureza bipolar, que busca tanto a autonomia quanto a socialização. Por um lado, as pessoas buscam a liberdade e a independência. Por outro, necessitam da ordem e estrutura para viverem em sociedade. O equilíbrio entre essas necessidades é essencial para uma sociedade saudável e funcional. O equilíbrio, sempre o equilíbrio. Felicidade e responsabilidade individual. A busca pela felicidade, segundo Rossiter, e a responsabilidade individual, as pessoas mentalmente saudáveis assumem a responsabilidade por sua própria felicidade, enquanto os militantes de esquerda delegam essa responsabilidade ao Estado. A dependência do governo para a felicidade e o bem-estar é um sinal de imaturidade emocional e psicológica. Tipo, a pessoa fica esperando o Estado ficar bem para ela se sentir bem. Então ela nunca se sente bem. Isso é horrível, né? É um condicionamento da mente da pessoa. Faz com que a pessoa fique mal, tão mal, e ela não percebe que ela está sendo só manipulada, né? Às vezes ela está bem, às vezes ela está com tudo na mão, só que o Estado pressiona tanto ela que ela acha que ela não está bem, nunca.
governos grandes e coercitivos. Hoster critica os governos grandes e burocráticos, argumentando que eles são invasivos e coercitivos. Esses governos retiram a autonomia e a liberdade individual, promovendo uma dependência do Estado. A verdadeira liberdade, segundo Hoster, só pode ser alcançada em uma sociedade com um governo limitado e descentralizado. Governos pequenos são os melhores, sempre. Essa é a verdadeira busca da nós de direita, né, dos conservadores, né, um Estado pequenino. A ilusão da classe opressora. Hoster argumenta que a ideologia de esquerda promove a ilusão de que existe uma classe opressora, responsável por todos os problemas da sociedade. Eles falam sempre isso, né? Que tem os ricos estão te pressionando. Essa visão simplista e maniqueísta do mundo justifica a intervenção do Estado e a redistribuição dos recursos. Gente, não caiam nessa. Em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias vidas, os militantes de esquerda culpam uma classe opressora imaginária. O livro de Hoster oferece uma análise profunda e controversa sobre as causas psicológicas da adesão à ideologia de esquerda. Ele argumenta que a busca por um Estado paternal e uma manifestação de problemas psicológicos não resolvidos e a mentalidade esquerdista é uma essência, uma forma de psicopatologia. Caramba! Para Hoster, a verdadeira liberdade e prosperidade só podem ser alcançadas quando os indivíduos são responsáveis por si mesmos e por suas ações. A obra de Hoster é uma literatura provocativa que desafia a visão convencional sobre a ideologia de esquerda. Ele oferece uma perspectiva única, baseada em sua experiência clínica, sobre como traumas e deficiências emocionais podem influenciar as preferências políticas. Para aqueles interessados em entender a psicologia por trás das crenças políticas, The Liberal Mind é uma leitura essencial. E é isso, gente. Esse era o artigo que eu queria ler para vocês. É um artigo que eu escrevi já há algum tempo, né? Eu escrevi esse artigo, acho que eu tenho que voltar aqui para ver. Pera lá. Esse artigo foi escrito em 6 de agosto. Eu escrevi ele. E ele é um artigo bem... que deu bastante views até. E é isso, né? Mas, na época, quando eu coloquei isso aqui, as pessoas ficaram um pouco... né? Mas tá aí. É um psiquiatra, psicólogo, e escreveu falando sobre a mente esquerdista. Então, para quem quiser ler mais sobre isso, ó, o nome dele é Dr. Lyle H. Hoster. Procurem o livro dele. Vale a pena ler, né, para vocês terem mais conhecimento do pensamento dele. Ele foi muito criticado, muito. Outros psicólogos falaram que não concordam com ele. Geralmente os psicólogos que apoiam e recebem dinheiro da esquerda, né? Porque se tem uma coisa que a esquerda tem hoje, né? Hoje em dia, é dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Então eles compram os médicos, eles compram a indústria farmacêutica, eles compram os jornais, as revistas, a mídia de uma forma geral, os músicos, os cantores, as ideologias, todas eles compram. E compram juízes, compram todos, eles compram o que eles querem. E quando eles não podem comprar, eles dão um jeitinho. Se é que me entendem, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse artigo.
né, dessas novidades aqui que nós trouxemos para vocês. Algumas vocês já sabiam, né, sobre o escândalo da Janja. Para vocês repararem, eu não toquei muito no assunto do Bolsonaro nem do Lula, porque eles estão ofuscados pelas notícias atuais, né? E é isso. Bem, gente, vamos ficar por aqui. Deixa eu sair aqui dessa tela bonita aqui, voltar para outra. Lembrando vocês, então, aqui em cima do meu QR Code, para vocês terem acesso aos meus livros que estão na minha página da Amazon. Apareçam lá, tem 21 temas por enquanto. Estou escrevendo um novo livro. Vai sair essa semana ainda. Aqui estão meus livros falando sobre os Anunnaki, que são uns extraterrestres, os deuses sumérios, tá bem? Que praticamente a história conta desses seres que deram vida e deram a inteligência ao ser humano. É muito legal, vale a pena. É uma história que não é só ficção, tá? Ela foi escrita pelo Zeharia Sitchin e a história é bem complexa. Não é ficção científica. Ela é uma história que está embasada em história real. Foram encontradas 25 mil tabuletas de argila e essas tabuletas contam essa história. E o Zeharia Sitchin, que é o escritor dos livros que eu estou narrando e escrevendo esses livros, ele traduziu essas tabuletas. Algumas levou 100 anos para elas começarem a ser traduzidas, para vocês entenderem a complexidade dessas tabuletas. Mas está aí, né? Os livros estão aqui. Entra no meu canal Holograma Histórico, que lá tem os vídeos onde já estão confeccionados e contando a história a 100%. Esses livros aqui eu estou começando a escrever. Por enquanto só tem dois capítulos. 2 livros, né? Que eu estou contando os livros. Os livros do Zeharian são muitos livros, ele tem. E cada um deles ele conta uma fase dessa jornada Anunnaki, né? E eu estou tentando sintetizar pelo menos um livro dele, porque é muito complexo, o assunto é muito complexo e leva-se tempo. Mas se você não gosta muito de leitura e se interessa pelo assunto dos Anunnaki e desses deuses sumérios que vale muito a pena conhecer, por mais que você já não acredite nessas coisas, tal, lembre-se que aquilo é um fato histórico. Então, independente de você acreditar em extraterrestre, acreditar em deuses ou coisa assim, ele é um ponto histórico que está escrito. Isso aí não é invenção, está escrito lá. 6.000 anos antes de Cristo, tá? Vale a pena conhecer. Ele para vocês terem uma noção do quanto isso é sério, toda a história Anunnaki, a história dos sumérios, ela antecede a tudo. Todos os conhecimentos que a gente tem de religião. E toda a religião conhecida hoje, ela é embasada no que os sumérios escreveram. Toda. Principalmente a judaico-cristã. Tá tudo ali. Tudo saiu dali. Então é importantíssimo conhecer. E para quem não conhece, por exemplo, até os egípcios vieram depois. Então, né, quem tem aí esse conceito do que os egípcios, pá e pum, é porque não conhece os sumérios, né? A história suméria conta isso, que depois eles que fizeram as pirâmides, tudo, tá tudo contadinho lá. Tudo questão de ler e ter fé, né? Ficamos por aqui então. Meu nome é Francis Valade. Não se esqueçam, curtam, compartilhem esse vídeo, divulgue para os amigos. Contem aí que ser esquerdista é problema de psicólogo e psiquiatras. Fala que tem esse livro aqui do Hoster para vocês compartilhar com os amigos. E é isso. Fico por aqui e amanhã tem mais um vídeo para vocês. Valeu? Fui. Tchau.